Eu lembrei um pouco da história desse cara. É. Judeu safado comprado pelos romanos. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Carlos Ruas, Oi. quanto custa pra eu te comprar pra você fazer quadrinhos sobre a minha vida? Pra você ser o historiador da minha rotina. Ok. Já pensou nisso? Já, não. Não, Já. mas um Você se quadrinho da venderia? história do Emílio. Depende da história, né? Não depende da história. A gente pode dar uma fantasiada, né? Mas daí o Emílio tem que ser um imperador. Foi É. mal, não sei se eu podia falar. Não, Ele pode me transformar no imperador. Tá, não, ele podia ser um super-herói pode ser. um super-herói comunista. tá, mas daí você vai ter que prever o futuro imperial dele também. Não tem um Capitão Planeta? O mundo tá em perigo, desmatamento, aí o Emílio lá, pá, Max, eu preciso de você. Aí vem a foice numa mão e o martelo na outra. Exatamente. O Thor. O Marx, ele manda, envia pra você, Aham. e aí você vai lá, rasga a camisa, faz assim, pá, Com a foice e o martelo. Hulk Hogan, sabe? Rasga a O camisa. peito com pelos vermelhos. E pelos, muitos pelos, e você vai pra porrada. E você dá porrada No burguês. No burguês. Sabe que isso me lembra muito? Sabe. Quando eu era criança, meu pai tinha... Na casa dele tinha um quadrinho, e tinha uma foice e um martelo desenhadinhos, e tava escrito, era um poema, né? Um haikai. Você, foice, e eu, martelo. Aham. E eu lembro de ficar muito confusa. Eu demorei anos pra entender todas as Todas as camadas camadas possíveis. que tinha nisso. Né? Porque eu lembro de perguntar pra minha mãe e falar, tipo, como assim você foice? Tipo, você é uma foice, eu sou um martelo? Ela falou, não, você foice, de você se foi. Aham. E eu fiquei martelando, fiquei pensando no assunto. Eu falei, nossa, que incrível. E eu sempre achei genial. E daí passaram alguns anos e eu falei, foi esse martelo? Tem isso também! Tem Foram isso várias também, camadas. várias camadas. Era um dos meus quadros favoritos da casa do meu pai. Eu sempre... Meninos, vocês viram? O quê? O que, Camilinha? Eu não vi nada. Eu acho que eu vi, mas fala o que você viu que eu falo que eu acho que eu vi. Coisa nova da Lura. A Lura trazendo mais curso de graça para as pessoas. De graça, Carlos de Ruas. graça, É impressionante. De novo, uma parceria entre a Lura e o Google para você aprender um monte de ferramentas de IA diferentes para resolver os seus projetos em mais uma imersão Alura. Ok. Você vai fazer a inscrição no link que está aqui embaixo e você vai aprender a usar o Gemini, Google Workplace. De novo, Workspace. Peraí. Workspace. Ok. Você vai aprender N8N. Você vai aprender um monte de ferramentas muito legais para melhorar a sua produtividade. Canva. Ajudar com a sua criatividade, Carlos Ruas. Sim. Produtividade, criatividade, tudo isso pagando um total de R$0. Como assim? Você vai se inscrever aqui embaixo. Você vai fazer um curso da Alura de graça. Uma imersão da Alura de graça em parceria com o Google. R$0. Eu sabia da parceria, mas não sabia que era... R$0 e você ganha um certificado ainda que acaba o seu curso. É, tentador. Sedutor. Gostei. De graça. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Hum. De graça, até injeção na testa ou só imersão da Alura? Eu acho que eu prefiro a imersão da Alura. Fácil, querido, fácil. Então tá bom. Então se você não quer tomar uma injeção na sua testa, clica no link que tá aqui embaixo, se inscreve e volta pro vídeo que tá legal demais. E repasse para 10 pessoas. Exatamente. Senão alguém vai entrar no seu quarto hoje à meia-noite e vai te dar uma injeção na testa. Perfeito. É isso. E pode voltar pro seu vídeo que tá legal, tenho certeza. É corrente, lembra disso? Lembro, claro. Funcionava. Não tinha nem IA na época. Olha Mas aí. hoje, Carlos Ruas, Oi. falaremos de um historiador Um historiador. que aparentemente se uniu a alguém, ao inimigo, talvez, quiçá. Para contar Não, é essa literalmente o história. inimigo. Literalmente inimigo. A quem pagava mais. Não que ele Não. tinha outra opção na época. Talvez... O que deixava ele mais vivo. Isso. Talvez a diferença seja, Carlos Ruas, ou você conta a minha história ou lhe matarei. Aí nesse caso. Aí, nesse caso, você contará a minha história. Mas de quem que a gente vai falar, Tupá? A gente vai falar do Flávio Josefo. Flávio Josefo. Quem foi Quem foi? Flávio José? O que comia? Como Flávio dormia? Quem é Flávio Josefo na fila do pão? Exatamente. Por que ele é tão importante? Por que ele é tão legal? Muito mais importante que legal. Vamos Bom lá, demais. vamos descobrir. Então, Flávio Josefo é um historiador da antiguidade. Uhum. É um pouco difícil a gente chamar de historiador da antiguidade, porque o conceito de historiador que a gente usa hoje não existia na antiguidade, Sim. certo?
Isso é, como chama? Anacronismo? A gente Isso. pegar um conceito de agora e imputar para Não, alguém no e passado. mesmo assim, Exato. tipo, Heródoto, ele é considerado um historiador, mas ele não tinha os rigores e as Isso. regras de um historiador de hoje. Então, Isso. se alguém contava uma fantasia, ele falava fantasia como se fosse verdade. 300 de Esparta e por aí vai, né? Isso. Heródoto é o pai da história. Uhum. Tucídides também é o pai da história. Uhum. Eu brinco que a história tem 2 pais, muito legal. Tucídides é o pai da história porque ele seria o primeiro historiador, entre aspas, Uhum. a usar uma metodologia um pouco mais Tá. certa. Porque o Heródoto vai muito de tipo, eu ouvi. É, O Tucídides, ele descreve mais as coisas que ele participou. tá. O que também hoje não se encaixaria necessariamente Uhum. em história, mas enfim. É grego também? Também. Esse? Ok, esse eu não Também. conhecia. Ele escreve sobre qual guerra? Sobre a guerra que ele participa em 400 e... Enfim, uma das Ok. guerras. E daí, então, os dois são considerados os pais da história, porque os dois trazem essa coisa. Só que, se a gente para pensar, esses são os pais da história porque alguém decidiu que a herança grega era a mais importante Claro. e que esses caras eram os mais importantes. Mas é possível que várias outras pessoas ao redor do mundo também escrevessem coisas nesse mesmo formato. Sim. E eu tô aqui colocando só a parte escrita, porque fora a galera que guardava de forma oral, né? Uhum. Inclusive é muito bom, porque tem reclamações em textos gregos de que a galera tá começando a escrever as coisas e daí vai ficar tudo preguiçoso e menos inteligente, porque vão ficar escrevendo as coisas, ao invés de decorar como é o jeito certo. Olha só. A Terra plana não dá volta, ela capota. Mas o Exatamente. exemplo que você tá dando, e aí, desculpa, gente, eu vou ter que abrir a minha vida aqui mais uma vez, Tupá. Minha esposa está, Camila, que um dos sei se 3 vocês já elementos, ouviram não sei se vocês já falar. ouviram falar, minha esposa, ela está no fantástico mundo dos doramas, Carlos Luz. Não. É muito Emílio, bom que você falou Fantástico Emílio. Mundo dos Doramas, eu tô... você vai sair dessa. Eu espero que ela Gente, saia também. Não vai. Vamos fazer uma oração. corrente. Uma corrente de oração. Por favor. Que lá em casa só se assiste dorama agora. Força Emílio, E parte hashtag dos Força doramas Emílio. É de época. E aí, sim. eu vi algo acontecendo no dorama e depois eu fui estudar para ver se aquilo era verdade. Porque eu comentei aqui com vocês agora dos historiadores que ficavam dentro do Palácio Real. Como registradores da história. E eles se definiam, ou a palavra que se usa hoje para falar desses caras, não sei se eles se definiam como assim, Aham. como historiadores. Então, dentro da sala de reuniões ali, da sala do rei, tinha um cara que ficava sentado ali no cantinho, registrando tudo o que acontecia. Uhum. E esses caras tinham um papel tão importante que eles não poderiam ser proibidos de entrar. Então não tinha essa história do rei falar assim, não, vou fazer uma reunião secreta aqui. Sempre tinha alguém ali dentro registrando o que estava acontecendo. É o sonho, porque historiador é, por essência, um fofoqueiro, né? Sim. E daí imagina você ser um fofoqueiro com acesso ilimitado a fofocas. Contratado Né? pelo Estado para estar lá acompanhando as fofocas. Não perder nenhuma fofoca. Exatamente. Olha, eu gostei desse meme. Fofoqueiro não, historiador. Isso. Inclusive, tem um meme Muito que bom. meus Com alunos... diploma. É. Muito bom, com diploma. Eu tenho mestrado e doutorado nisso. Eu costumo falar, pessoal, você tá fazendo fofoca, eu tenho mestrado e doutorado nesse assunto, eu posso Tem autorização. fofocar. O MEC me permite. Regulamentado. Isso. Regulamentado, hoje em dia, inclusive, é regulamentado. Perfeito. Mas um meme que uns alunos meus fizeram, era uma das atividades que eu passava para os meus alunos na universidade, era memes. Uhum. Era uma forma da galera conseguir um ponto extra. E é interessante porque, na real, os alunos não percebiam isso de cara, mas eu conseguia entender muito como que eles tinham absorvido o conteúdo a partir dos memes que eles criavam. Porque, afinal, para você fazer a piada e etc., eu conseguia pegar ali as nuances do que eles tinham entendido do que eu falei. Eu achava genial. E um dos memes que um aluno fez, tem o Mark Bloch, que é um dos historiadores mais famosos do século XX. É outro que algum dia a gente pode falar sobre. Mark Blochinho, incrível. E daí tem uma foto do Mark Bloch que ele tá sério. E daí a pessoa colocou fofoca, aí o Mark Bloch sério. Aí colocou o Mark Bloch sorrindo, fofoca com método. Muito bom. Genial. Genial. Porque é isso. Porque o método é o que faz a história ser uma ciência e não Isso. só mera fofoca, diminuindo a fofoca talvez um pouco, de maneira injusta. Perfeito. Mas é isso, sim. Vamos Então, lá. a gente consegue saber que existiram muitos historiadores. Se a gente amplia para o que Tucídides e Heródoto fizeram, existiram muitos outros historiadores. Dentre esses outros vários, existia um cara, que era um judeu, chamado Flávio Josefo.
Ele é posterior a Tucídides de Heródoto, então ele não poderia ser o pai da história. Mas, assim, ele mostra como vários outros povos também tinham essa tradição, ainda mais os povos ali do Levante, que vão ter essa coisa de escrever muito próximo. Beleza. Joséfo, um jovem mancebo, judeu, de família riquíssima, foi altamente educado no templo. Ele descende de uma família de sacerdotes. A mãe dele possivelmente era descendente dos Hasmoneus, que são a família imperial da Judéia nesse período. Então ele tinha ligações imperiais, ligações com o templo e pãs. Cara, né? Muito bem educado, tinha viajado para Roma já, tinha feito muita coisa. Você sabe qual que é a época, mais ou menos? Sim. Eu não lembro quando que o Joséfo nasce, mas aqui a gente está falando mais ou menos do ano 60 da Era Comum. Tá, Certo? um pouquinho depois de Cristo, né? Isso, Tá. isso. E daí tá ali Joséfo, tá, o Pan vivendo ali. Vivendo a vida. E aí não tô sacaneando, vivendo uma vida abastada dentro de uma sociedade que Isso. talvez a maioria das pessoas não soubessem ler, por exemplo. Isso, Ele não, tinha vivendo a vida de rico. a vida de rico dentro dessa sociedade. Isso, tá ali. Perfeito. Joséfo tá vivendo a vida de rico dele. E como homem da elite, um dos papéis que ele vai ter, se acontecer uma guerra ou alguma coisa, ele vai precisar liderar exércitos. Então ele também foi um militar. Então Joséfo tá ali vivendo a vida dele e estoura a primeira revolta judaica. A primeira revolta judaica, que vai se encerrar em 70, mas ela começa em 67, se eu não me engano, é uma revolta de uma província, que é a Judéia, contra os romanos que dominavam a Judéia. Então, os judeus vão ali se revoltar e vão tentar se livrar do domínio romano. Joséfo, então, é um dos generais que vai comandar uma legião de pessoas durante a revolta. Tá lá, ele comandando. A cidade que ele tá comandando cai para os romanos, eles perdem. E ele e 40 pessoas conseguem se refugiar numa caverna e vão pensar sobre o que eles vão fazer ali. E daí, eles vão pensar muito sobre se eles vão se entregar ou não para os romanos. Porque, né, a gente está numa guerra e tal. E eles decidem que é melhor não se entregar. E então eles decidem, só que ao mesmo tempo eles não podem tirar a própria vida. Então, como que eles vão fazer para resolver o esquema? Um vai matar o outro, Tá. porque daí só o último peca, Sim. certo? Você tem a salvação de todo mundo menos o último. Isso. Perfeito. E daí, calhou o do Joséfo ser um dos últimos dois. Tá. E daí ele convence o outro cara a se entregar. Tá. Se eu não me engano, ele tem um sonho à noite, dizendo uma revelação de que ele deveria se entregar. Muito conveniente esse sonho. Ela morreu 38, você olha aquele bando de cadáver, aí você fala, ô rapaz, Carlos, eu tive um sonho agora. Cara, não tem ninguém mais me julgando. Exato, só tem eu e você. Não tem... Antes Vamos fazer um combinado aqui. tinha 40 pessoas olhando pra mim. Você vai se matar? Opa, mas não Os vai 40 falhar, se hein, matam. Carlos? Bem, Chega eu e você no final, veja bem, eu tive um sonho. Olha só. Que diz que Deus quer que eu me entregue. Isso. E você também. Exatamente. Olha só, Exatamente. coincidência, né? Coincidência da Quando vida. é pra você tirar sua vida, você... Não, Opa, tive um sonho aqui. Deus Opa, Deus iluminado. Ai. falou pra eu não fazer isso. Isso. E você também, olha só. Ok. Eu e você podemos terminar juntos. Opa. Isso, Culpa coincidência. compartilhada. Não, Culpa nada compartilhada. de errado nessa história. Ele vai preso. Quando Ele tá preso, ele tem um sonho no qual ele prediz o futuro imperial do Vespasiano. E daí agora a gente vai ter que voltar um pouco. maravilhoso, cara. Ah. É genial. Tipo, você tá fudido, você sonha e você fala assim, então, imperador, eu sei o seu futuro. Mas é o detalhe, Vespasiano não era o imperador ainda. Vespasiano era o general em controle da Judéia, Perfeito. das tropas romanas na que Judéia. venceu a batalha, né? Isso. E daí aqui a gente está falando de um ano muito importante, porque a gente teve um imperador em Roma, agora a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo e ir para Roma para a gente entender esse contexto. Em Roma, teve um cara chamado Nero. Não sei se vocês já ouviram falar nesse cara aí. Sim. Um cara aí meio famoso. Ele não botou fogo em Roma. Não. Isso é outra questão. Roma pegava fogo, acontecia com uma certa Exato. frequência, ele nem estava em Roma quando o fogo. Ele fez outras coisas horríveis. Quando vocês forem a Roma, você chega lá na história e sempre tem um prédio construído em cima do outro e cada um é de um incêndio diferente, que eles vão reaproveitando as pedras tudo. Até porque Roma chegava a ter prédios de 8 andares na antiguidade, né? Então, e eles eram de madeira, Sim. enfim, mó rolê. Nero morre, e depois de Nero, existe um ano que é conhecido como o Ano dos 4 Imperadores.
no qual Roma vai ter 4 Quatro imperadores. Os historiadores são meio assim, né? Então, o que acontece? Toda vez que o imperador ascende ao trono naquele ano, logo depois ele é assassinado e outro imperador ascende ao trono. E daí a gente fica nessa. Era mais ou menos uma boa sentença de morte você ser nomeado imperador em Roma nesse período. Você tava dormindo, o cara falou, você é o novo imperador. Pô, Não, velho. Não, Quantos anos velho. eu tenho de vida? Exato, 8 minutos. Isso. E os imperadores eram, em geral, generais, porque Uhum. aqui a gente já está falando do Império Romano, em que boa parte do poder dos imperadores vinha dos seus exércitos. Vespasiano é um general. Ele está lá na Judéia lutando. Ele não é imperador. Sim. A gente está no ano dos 4 imperadores. Tem outros imperadores lá, Vespasiano está lá vivendo a vida dele. Aí, o Joséfo vira para ele e fala, eu preciso... Ele é um prisioneiro, fala, o Preciso te prisioneiro contar um precisa falar negócio. com você. Fala, ai, sonhei, Deus me deu a informação de que você vai ser imperador. Aí o Vespasiano fala, aham, coloca ele junto com os outros caras que sonharam que eu vou ser imperador. Beleza. Joséfo fica lá preso. Só que, em 69, Vespasiano ascende a imperador. Aham. Olha E daí só. a nossa história se complica. Na verdade, ela fica muito mais interessante. Vespasiano era filho de escrava. Uhum. A mãe dele era uma escrava emancipada, o pai dele e tal. Ou seja, ele não tinha ele não vinha de um berço tão chique assim. E ele precisava ele precisava de mais informações e mais suporte pro fato dele ser imperador. Ele precisava de uma história pra contar Isso. pra... E a ideia muito a ideia do imperador em Roma nesse período não é tanto, porque Deus e tal, não é tanto isso. Mas os deuses escolheram esse cara. Uhum. E como que você prova que Deus te escolheu? Se você não tem uma origem nobre ou qualquer coisa do gênero. Mas mesmo que você tenha, qual que é um bom jeito de provar que Deus te Uma escolheu? história que Deus chegou e falou, desce e arrasa. Isso. E daí, se você tem um cara Que sonha. que sonhou que você seria o imperador, e ele é da população que é sua inimiga, que tá lutando contra você. Não é bom? Ok. Cara, é uma bela história mesmo. Então, assim, José. Chama aquele cara lá. Aquele que eu mandei pra cadeia, mano, traz ele de volta. Isso. Caceta. Joséfo, então, passa a ser não só o tradutor do filho do Vespasiano, porque o Vespasiano é proclamado imperador enquanto ele tá em campanha, e daí ele volta pra Roma, e o filho dele, o Tito, fica lá, Uhum. terminando a revolta. E daí o Joséfo passa a ser o auxiliar do Tito, e passa a ser o tradutor do Tito também, durante o cerco de Jerusalém. E acontece um negócio aí no centro do cerco de Jerusalém, nos anos 70, Uhum. que ele destrói o templo. Sim. Que é uma coisa estranha para imperadores, para o período, etc, etc. Mas eles destroem o templo. E o Joséfo, depois disso, o Vespasiano dá para ele uma esposa. Eles são casados um tempo, depois separam. Depois ele casa com outra esposa. Lembrando que no judaísmo separação era possível. Acho que ele tem 3 esposas. Eu confundo um pouco o número de esposas do Joséfo. Mas ele é contratado oficialmente como historiador da dinastia Flávia, que é a dinastia do Vespasiano. Mas ele é tratado como um traidor nesse momento. Porque se a gente lembrar, ele é o general do outro lado. Ele tava combatendo e daí simplesmente Virou casaca. ele virou a casaca. Só que aí a gente tem uma questão muito importante para lembrar. Hum. Tudo isso que eu tô contando para vocês, como que a gente sabe? Filho, ele advogou em causa própria, Carlos Ruas. Ele escreveu a própria história. Sim! Tudo isso é fanfic do cara. Fanfic. Quase tudo que a gente sabe sobre o Joséfo foi escrito pelo próprio Joséfo. Caceta. Num livro chamado Vida, que é uma autobiografia, O basicamente. cara é pouco pretensioso, Mas né? seria Como que chama sua interessante- autobiografia, Carlos Ruas? Vida. O cara é muito pretensioso. Seria interessante encontrar algum vestígio dessa história do lado romano, do lado do Vespasiano. Tá. Porque o seu conselheiro, Joséfo... Isso. A gente o tem. seu- Não, isso a gente tem. então tem aí... Ele Tem, realmente não. estava ali do lado do Ele imperador. tava lá. A gente sabe, na verdade, muito mais. Assim. É porque os detalhes foi ele que contou. Tá. Mas a gente sabe. O que a gente sabe a partir de outras fontes? A gente sabe que ele era judeu, que ele venha da classe dos sacerdotes, o que significa que ele tinha um entendimento das escrituras muito profundo. A gente sabe que ele foi o historiador oficial da dinastia Flávia. E nos próprios textos, ele só se chama de Joséfo. Nos textos e nas coisas que falam dele, chamam ele de Flávio Joséfo. Tá.
E lembra que ele é o historiador da dinastia Flávia. Flávia. Então, o fato dele adotar o nome Flávio significa que ele está oficialmente se colocando como subordinado daquela Perfeito, família. Perfeito. E é uma forma pública de falar como ele é subordinado daquela família. Aham. Ele é um dos historiadores mais estudados da antiguidade, porque ele não escreveu só vida. Uhum. Muito bom. Ele escreveu outros livros, como Antiguidades Judaicas, que conta a história do povo judeu, em um formato palatável para o povo romano. Saquei. E isso fica muito interessante quando você para pensar, porque ele também escreveu Revolta Judaica, que é onde ele narra todas essas coisas que aconteceram na Revolta Judaica, incluindo a queda de Massada, Uhum. que é uma grande fortaleza, muito famosa, a história da queda de Massada, que teria sido o último dos lugares que os rebeldes conseguiram se reunir, Pans. Enfim, é porque eu vi uma palestra sobre a escavação de Massada esses dias e eu Deve fiquei ser muito animada. incrível. Mas assim, foco. Então a gente sabe, muito do que a gente sabe desse período do primeiro século, Por causa do Flávio José. isso. E muito do que a gente sabe do passado também. Porque daí a gente pega o que o José escreveu, a gente compara com os textos que hoje a gente chama de Bíblia, Aham. só que o que o José escreveu, ele mostra pra gente meio que o que as pessoas interpretavam dos textos Uhum. naquela época. Não todas as pessoas, mas pelo menos uma pessoa interpretava daquele jeito, o que significa que provavelmente alguma outra pessoa também Sim. interpretava daquele jeito. Então a gente sabe, José existiu, a gente tem busto do Joséfo, ou um possível busto do Joséfo. Uhum. A gente sabe que ele narra muita coisa. A gente sabe que ele era um dos clientes, né? Um dos clientes, parece que ele comprava coisas, não, Uhum. mas ele era subordinado da dinastia dos Flávios. Uhum. Uma coisa que os Flávios fizeram que é muito importante, o primeiro Flávio, que no caso é o Vespasiano, ele construiu um negocinho aí que vocês já ouviram falar, um tal de Coliseu, Sim. também conhecido como Anfiteatro Flávio, que era o Uhum. nome oficial do Coliseu, antes dele se chamar Coliseu. Uhum. Ele chama Coliseu por causa de uma estátua que tinha na frente, que era um colosso. Aí a pessoa falava, onde que a gente vai lá no Colosso? O negócio E aí virou Coliseu. Mas assim, é fascinante porque o José, então, ele é uma figura muito controversa. Uhum. Ele era uma figura controversa na época. A gente sabe que tinha um cara que era meio que o arqui-inimigo dele, só que os textos do arqui-inimigo dele não sobreviveram. Que é o cara que tava na caverna com ele, que lançou um livro chamado Morte, e que esse livro falava que tudo que o cara falava, o José falava, era mentira, cara. A biografia não autorizada. Exatamente. Esse Joséfo É um grande do mentiroso. é um sacripanta. Exato. Fake news, Eu Carlos tava na Lula. caverna com ele. Não aconteceu desse jeito. Olha aí. General é o escambau. É isso aí. Não, e assim, vamos agora colocar nuance na história. Agora que eu contei a história de um jeito bonitinho, vamos colocar nuance na história, né? É provável que ele fosse um general muito ruim. Uhum. Ele perdeu a Exato. guerra muito rápido, inclusive. Se eu Uhum. não me engano, ele perde logo no começo. Eu acho que, se eu não me engano, também ele fala que ele não queria ser general. Não era o rolê dele. Mas ele era um general ruim. Um general ruim. Pobre dos soldados que Que se lutaram com mataram ele, né? dentro da caverna. É, não sou um bom general. Senhor, as ordens, por favor. Não, e a coisa do... O fato dele virar... Né, o meu orientador de graduação falava muito isso. Eu aprendi sobre o Joséfo já na Uhum. graduação. Ele falava muito isso. Ele falava, gente, você acha que o Joséfo não virou pro Vespasiano e falou, tipo, não, sonhei com você, sonhei que você vai lógico. ser o imperador. É lógico. Vai que ele é solto. Uhum. Ali é uma questão... Inclusive, aqui, um dos motivos de eu saber bastante desse período é porque foi meu PIBIC de Uhum. graduação. Uhum. Muito Esse é bom. meu neném de Muito graduação. bom, meu, muito meu, bom. meu estudo de graduação foi justamente entender como que essas figuras judaicas interpretaram o futuro Uhum. imperial do Vespasiano, Sim. o que isso significava, né? E Porque o tem quanto, um outro cara também que fala isso. o quanto isso influenciou na vida de Jesus? Porque eu acho que o Não, Joséfo... Jesus, isso é pós-Cristo, né? É. Você tá falando, a princípio, de 30 anos depois que Cristo morreu. Não, Joséfo é dos anos 60. 60 depois de Cristo. Cristo Cristo é até 33. Sim, Cristo já tinha morrido aí. Sim. Isso. Então, mas a questão eu acho que ele deve ser muito estudado, porque naquela época ninguém dava muita bola para Cristo, né? Não era popular ainda, mas curiosamente esse historiador ele falava um pouco daquela região, Isso, de como era a onde vida Cristo naquele lugar. estava sem andando dúvida. ali para lá e para cá. Isso. Então acho que por coincidência, tempos depois, pela Sim. popularização de Cristo, esse Joséfo Uhum. ganhou força, Sim. porque era o historiador local dali da região, né? Não seria isso? Também. Só que aí vem duas questões interessantes. Primeiro, o Joséfo não fala de Cristo. Até porque Cristo não era pop nessa Ou fala de ou Cristo. era.
Ou fala. E daí existe um trecho, isso quase foi o meu mestrado. Existe um trecho do livro do Joséfo, eu acho que é do Antiguidades Judaicas, porque ele escreveu mais de um livro, né? Todos os livros que ele escreveu foi sobre patronagem dos Flávios. Mas existe um texto que é conhecido como Testimonio Flaviano, que é um trecho que ele cita a mesma coisa que um tal de Jesus. Só que é tipo um parágrafo, e esse parágrafo pode ser uma interpolação posterior. Tá. Porque assim, não se enganem, a gente não tem os textos que o Joséfo escreveu à mão. Lógico. Como que a gente tem os textos? Isso é importante, até interessante para a gente entender um pouco como que a gente tem textos da antiguidade. Muitas vezes o que a gente tem são trechos citados por outros autores. Então, outro autor fala, ou pode ser que a gente tenha uma cópia inteira, ou tem outros autores que falam, no livro tal pessoa fala, e daí copia um parágrafo. É uma referência bibliográfica do Isso, Joséfo. Isso. E muitas vezes, e essa é parte do trabalho de quem trabalha com fontes antigas, você vai comparar, tipo, todas as versões, e você fala, não, essa versão aqui provavelmente estava realmente, porque várias pessoas citam 10 ela pessoas igual. diferentes estão mais ou menos ali, 80% do texto está certo, então... Isso, é mais ou menos por aí. E daí você compara, sei lá, você tem uma cópia nova, e daí você compara a cópia com as outras referências e tal. Só que nesse processo de cópia, podem acontecer o que a gente chama de interpolação. Pode acontecer de alguém acrescentar um parágrafozinho ali. Que a pessoa do fã-clube falou, não, ele tem que ter citado esse cara aqui. Não, Ou também, eu tava lendo Entendi. um livro outro dia que chama Babel, um romance. E ele é um romance sobre tradução. É bem legal esse livro, inclusive, que eles vão contar um mundo mágico e tem um prédio em Oxford, chamado Babel, em que você tem a profissão que é a melhor profissão do mundo, que é ser tradutor. É a profissão mais importante porque está ligado à magia. E aí ela fala um negócio sobre tradução que eu nunca tinha pensado. Traduzir uma coisa não é só trocar uma palavra por outra. Então, a hora que você pega uma frase em inglês e se você trocar palavra por palavra, essa frase ela perde significado. Tá. Então, tradução é sempre uma opção, é sempre uma escolha do tradutor em relação àquilo que ele está fazendo. E muitas vezes, ou sempre, e isso é discutido no livro, eu acho bem legal, a sua experiência, quem você é, influencia na tradução. Então, não necessariamente o cara está colocando uma frase nova. Ele só pode falar assim, só um exemplo, tá? Tem tal pessoa importante falava isso. Pô, mas se a pessoa importante é Jesus, eu coloco Jesus aqui, as pessoas vão entender esse contexto e vão colocar aquilo. Esse livro é muito legal, inclusive. Não, isso é uma das questões, inclusive, para quando a gente fala na história que você não pode fazer um trabalho da graduação, pode, né? Mas assim, um trabalho de mestrado, doutorado, com traduções só, a menos que você esteja estudando, enfim. Mas você não pode só ler a tradução do Joséfo, se você estuda Joséfo, porque toda tradução tem essa pessoalidade. Não tem como não ter. Não tem como não ter. Exato. E daí não é uma coisa, às vezes as pessoas falam, mas é meio snob. Eu falo, não é bem isso. A questão da gente exigir que um trabalho precisa ter... Você precisa ter conhecimento da língua que você estuda, é porque você não pode só... né? E daí é por isso que, tipo... Então, no meu doutorado, eu tenho o que eu chamo de uma tradução de trabalho. Eu não sou tradutora, então a minha tradução ela não vai ter a qualidade de uma tradução para outras pessoas lerem. Não é feita para mim, né? Não, a minha tradução é feita para mim. Claro. E daí eu deixo claro, eu falo, essa tradução foi feita por mim, é uma tradução de trabalho, eu uso ela desse jeito, porque é o meu jeito. E daí é muito difícil traduzir. Porque toda língua tem nuances que a outra não tem. E toda vez que você faz uma tradução, você faz uma escolha. E eu gosto de postar stories em 2 línguas. Porque eu tenho amigos que falam inglês e amigos que falam português. E direto eu traduzo, e eu não traduzo exatamente. Eu traduzo a ideia que eu quero dar. A sensação e não o texto. E daí isso é um exemplo que pegando uma super tangente aqui, mas um exemplo que um professor meu deu quando eu estava aprendendo hebraico. Ele estava falando justamente sobre tradução, a gente estava estudando formas de tradução e tal. Ele estava falando de uma tradução da Bíblia que foi feita para ser levada para um povo na África que nunca tinha visto neve. E na Bíblia tem, não sei o que, é branco como neve. Aí, a decisão do tradutor nesse momento você traduz é branco como neve, sabendo que as pessoas não vão fazer ideia do que isso significa, ou você traduz é branco como algodão, e daí você modifica o texto. Isso tudo são escolhas. Só que o sentido continua mais ou menos o mesmo, que faz sentido para quem tá lendo. Isso. E daí, nossa, traduzir poesia para mim é uma das coisas mais difíceis do mundo. Você tem que ser poeta?
Porque você vai traduzir o sentido, você vai traduzir a métrica, você vai Claro. traduzir... São muitas coisas a serem traduzidas, assim, é muito fantástico. Sim. Mas então, a única parte que fala do Jesus é um Isso. texto do Joséfo Um parágrafo. posterior, um parágrafo e que há controvérsia. Há controvérsia se ele é um parágrafo original ou não. Entendi. Tem muita gente que acha que... Porque daí, como que a gente vai saber se é uma interpolação? Porque daí vai muito além da tradução, Claro. né? Como que a gente vai saber se é uma interpolação? Você vai analisar, por exemplo, a gramática que está sendo utilizada, comparada com a gramática do resto do texto, para tentar entender se foi a mesma pessoa que escreveu. Uhum. Dá para fazer, para copiar isso? Dá. Mas é uma das... Né? História é estatística, né? Então a gente vai, estatisticamente, qual que é a mais provável, qual que não é e tal. E daí você vai fazer ali a análise. Outra questão que você vai analisar é o contexto daquela afirmação. O tipo de informação que aquele parágrafo dá é coerente com o tipo de informação que outros parágrafos do mesmo texto dá? Até onde eu tinha... Porque eu me afastei um pouco desse debate quando eu fui estudar demônio. Mas... me afastei de Cristo. Cristo ou demônio? Demônio! É isso. Parece isso. ter mais entretenimento. Oh, meu Deus. Mas, então tem um debate se realmente ele citou Jesus ou não, porque daí isso seria uma das fontes mais antigas a citar Jesus. Sim. Seria uma fonte histórica. Isso, muito, muito absurda, antiga a citar né? Jesus. E daí isso tem um debate aí. Mas o Joséfo, ele fala de muitas outras coisas da região que são importantes. Ele fala, por exemplo, de um grupo de essênios, que seria um grupo que morava no deserto e tudo mais. E daí, quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos, muita gente falou, nossa, é um grupo que mora no deserto, logo essênios. E daí, na historiografia, no trabalho dos manuscritos, isso ficou como a verdade por muito tempo, até que uma galera falou, peraí, só porque o Joséfo falou isso não quer dizer que necessariamente seja assim. Então, é meio confuso. Meninos, vocês viram? O quê? O que, Camilinha? Eu não vi nada. Eu acho que eu vi, mas fala o que você viu que eu falo que eu acho que eu vi. Coisa nova da Lura. A Lura trazendo mais curso de graça para as pessoas. De graça, Carlos Ruas. graça, É impressionante. De novo, uma parceria entre a Lura e o Google para você aprender um monte de ferramentas de IA diferentes para resolver os seus projetos em mais uma imersão Alura. Ok. Você vai fazer a inscrição no link que está aqui embaixo e você vai aprender a usar o Gemini, Google Workplace. De novo, Workspace. Peraí. Workspace. Ok. Você vai aprender N8N. Você vai aprender um monte de ferramentas muito legais para melhorar a sua produtividade. Canva. Ajudar com a sua criatividade, Carlos Jesus. Sim. Produtividade, criatividade, tudo isso pagando um total de R$0. Como assim? Você vai se inscrever aqui embaixo. Você vai fazer um curso da Alura de graça. Uma imersão da Alura de graça em parceria com o Google. R$0. Eu sabia da parceria, mas não sabia que era... R$0 e você ganha um certificado ainda que acaba o seu curso. É tentador. Sedutor. Gostei. De graça. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Hum, De graça, hum. até injeção na testa ou só imersão da Alura? Eu acho que eu prefiro a imersão da Alura. Fácil, querido, fácil. Então tá bom. Então se você não quer tomar uma injeção na sua testa, clica no link que tá aqui embaixo, se inscreve e volta pro vídeo que tá legal demais. Repasse para 10 pessoas. Exatamente. Senão alguém vai entrar no seu quarto hoje à meia-noite e vai te dar uma injeção na testa. Perfeito. É isso. E pode voltar pro seu vídeo que tá legal, tenho certeza. É corrente, lembra disso? Lembro, claro. Funcionava. Não tinha nem IA na época. E o momento que eu queria falar que é muito interessante, é provável que algumas pessoas que estão vendo a gente, ouvindo a gente, já tenham se deparado com o desafio matemático de Joséfo. Não. Não? Quer dizer, talvez você não saiba. Qual que é o desafio matemático de Joséfo? Como que você faz para garantir que você é a pessoa que não vai ser morta Ah, é? quando tem 40 pessoas e uma vai matando a outra? Qual a probabilidade de você ser o último a ser morto? Eu não conhecia esse desafio. É um desafio matemático bem Qual interessante. que é a probabilidade de eu ser o último? Isso, porque se você pensa tem 40 pessoas. Por que você fica por último? E qual que é a probabilidade de você ser o último? E como que você faz para você ser o último? Como que você garante? 1,40, a probabilidade é 1,40. Isso, não, depende, porque você vai formando pares para se matar. Isso. Essa conta é mais complexa do que 1,40. Não é 1,40. Não é um dado, você não tá jogando um dado de 1,40. Tá, entendeu? entendi. Essa probabilidade, ela é diferente.
E ele rouba, né? E como eu faço pra ser o último? Isso. O que você tem que fazer pra roubar pra ser o último? Mas isso aí não E é ninguém matemática, perceber. isso aí é lábia. Não, tem matemática aí também. Se você é bom de matemática, você consegue resolver isso matematicamente. Como eu faço pra ser o último? A gente Matematicamente. sabe como ele fez. Eu Tem não sei. lábia envolvida também, mas tem a coisa... Tem todo um cálculo pra você fazer pra garantir. Porque uma coisa é você garantir na lábia. A Outra coisa é você também o seu posicionamento, etc. Daí você pode pensar em trigonometria e outras ok, coisas. então existe aí um desafio de Joséfo Existe. no mundo da matemática. É. Existe. Ok, É muito legal, né? legal, não sabia Eu brinco, disso. toda vez que a gente estuda história, eu começo com história, eu termino Eu em termino com física, matemática, matemática e é outras isso. coisas do tipo. É que eu gosto muito de matemática, Sim. então por isso que enfim. Não, e é muito legal isso que você falou também, que você começa a história, a biologia passou por esse processo, que é a gente entender como ferramentas de matemática podem ser usadas para solucionar os nossos problemas. Então você pega a ecologia, que é a nossa área, hoje ela tem matemática super pesada ao ponto de ecólogos saírem da biologia para fazer matemática para voltar para Muito fazer bom. ecologia, porque a gente sabe que tem Uhum. ferramentas de estatística, de programação, um monte de coisa que você pode usar para tirar esse efeito da nossa influência, tentar diminuir e chegar a coisas mais certinhas daquilo que Muita a gente gente tá falando. faz isso em história também. Sim. Especialmente quem trabalha com história. O mais clássico é o pessoal que trabalha com história econômica, Uhum. que ficou muito mal visto por um tempo. Era o topo de Era- todo mundo queria ser. Era a moda, Aí deixou de ser a moda e depois agora, enfim. Mas tem muito no resto das coisas também. Tipo, Claro. e agora para você trabalhar com bases de dados imensas, aí você vai precisar de gente que entende de programação, a gente E de chama estatística. e de estatística matemática. e matemática e tudo mais. A gente Demais. Digital Humanities, humanidades Ok. digitais. Carlos Ruas, eu tenho a solução para os nossos problemas. Ah, Quando você tiver um problema, você vai acordar e você vai falar o quê, Carlos Ruas? Deus me mandou um sonho. e que eu não preciso resolver mais esse problema. Exatamente, Carlos Ruas. Você acorda e fala, Vou usar isso na escola. é isso. Na escola? Professor, você me passou o dever de casa? Mas Deus me Eu mandou... acordei hoje Exato. e Deus falou, Joãozinho, Não faça! não faça Não o dever de casa. Exato. E professor, estou aqui seguindo o que Deus me disse. Isso. Não Isso. posso ir contra os dizeres de Deus. E você pode ainda prever o futuro Do professor. diretorial do seu professor. Exato, você pode falar, e se o senhor continuar nesse caminho... Você será o diretor dessa escola. Exatamente, Carlos Ruas. Exatamente. E aí não se esqueça de mim, hein? Exato. Não Quando se o senhor virar esqueça de diretor, mim. E bota como seu assistente. Aí é profecia autorrealizada. Se você falar isso para todos os professores, algum deles vira Algum diretor um deles, dia. olha Então, só. Exatamente. é isso. O Joséfo, eu acho ele um historiador fantástico, porque ele tem um lado de, caraca, ele dá muita informação legal, e o outro lado de, tipo, ô bicho que conta história. É porque eu Opa! contei só algumas, Era mas o bicho safo. tem cada história. Você vai lendo o livro da vida dele, é divertido de Sim, ler, porque ok. é um livro de aventuras com muitas histórias doidas no processo. Confusão Excelente. é o que não vai faltar. Não vai faltar. Joséfo, um doidão no Egito. Não, no no Egito Egito. não. Um doidão em Jerusalém. Um doidão em Jerusalém. É isso. Ou em Carlos Roma. Ruas. Dá Gostou um- do papo? Gostei do Pazinha, papo. valeu demais. Ah, que bom, gente. Gente, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal e deixa os comentários aqui embaixo, tá bom? Falou, valeu e tchau! Tchau.